Olá, amigos e amigas. Aqui estou para apresentar mais um vídeo. Aprenda a fazer as melhores escolhas. Agradeço a Deus pela vida, agradeço a Jesus pelos exemplos e pelos ensinamentos. Esse título, esse vídeo, ele é muito interessante, muito oportuno, porque nos faz refletir sobre as escolhas que temos feito na nossa vida. Mas agradeço muito a vocês todos que têm assistido aos vídeos, têm se inscrito em meu canal. Já são mais de 700 inscritos, mais de 400 vídeos postados. No Livro dos Espíritos, na questão 258, é perguntado o seguinte: se o espírito escolhe o gênero de provas que vai passar na Terra? E a resposta é que nisso consiste o seu livre-arbítrio. Livre-arbítrio significa liberdade de ação. E Deus, por ser justo, por ser bom, misericordioso, Ele nos deu a liberdade de ação. Eu posso fazer aquilo que eu quiser fazer, mas eu sou sempre responsável por tudo aquilo que eu faço. Não é Deus que escolhe as nossas provas, muito embora as escolhas obedeçam às leis divinas e estão de acordo com as nossas necessidades. Então nós estamos aqui sempre graças a um planejamento reencarnatório, que observa as leis de Deus, claro, e observa a nossa capacidade de transpor, de executar esse planejamento. Observando a Terra do ponto de vista espiritual, podemos compará-la a uma imensa escola, com vários cursos educativos. Muito embora a Terra já tenha sido chamada de vários nomes, sempre negativos, infelizmente, por exemplo, Vale de Lágrimas, a Terra é, na verdade, uma bendita escola, sem dúvida nenhuma. E na escola terrestre, o aluno inicia o aprendizado pelo número da matrícula, na escola pública ou particular. Na reencarnação, o espírito começa o estágio carnal, material, pela certidão do berço. Na escola mundana, o aluno ingressa na classe que lhe compete. Então nós entramos no primário, que é a classe que nos compete, no início. Na escola reencarnatória, o espírito é conduzido ao ambiente a que mais se ajusta. Por isso, estamos no lugar certo, no momento certo, na família certa e na época correta também. Pequeninos sorriem no jardim da infância, ensaiando ideias da vida. Almas primitivas, na verdura da selva, adquirem noções de comportamento. Existem crianças nas letras primárias dominando o alfabeto. Existem irmãos em lutas menores penetrando os domínios da experiência. Existem jovens nos bancos da instrução intermediária disputando conquistas mais altas. O espírito André Luiz, no livro denominado No Mundo Maior, ele diz que a reencarnação constitui sempre uma bênção que se concretiza com a ajuda superior. Possuímos inúmeros companheiros em tarefa importante, marchando para mais elevados conhecimentos. Contam-se ainda aqueles que se ergueram às instituições de ensino superior, buscando a especialização profissional ou científica, de modo a participarem da elite cultural no progresso da humanidade. Ainda o mesmo espírito, André Luiz, só que agora no livro Libertação, ele diz o seguinte: cada criatura nasce na Terra para enriquecer-se através do serviço à coletividade. Muito interessante essas duas participações dos espíritos. Nós estamos falando sobre o aprender a fazer as melhores escolhas. Continuemos. Vemos igualmente corações amadurecidos a transitarem na universidade do sofrimento, procurando as aquisições do amor e da sabedoria, que lhe
confiram acesso à escola da sublimação na espiritualidade vitoriosa. Ainda no mesmo livro Libertação, continua o Espírito André Luiz dizendo o seguinte: sacrificar-se é superar-se, conquistando a vida maior. Jesus asseverou que o maior no reino de Deus é aquele que se converte em servo de todos. Interessante, né? É abaixar para levantar-se, né? Assim, pois, se te vês no círculo das grandes aflições ou dos grandes problemas, é que já ascendestes aos centros de adestramento maior para assimilações de virtudes excelsas. Se estamos vivendo momentos de grande aflição, em razão da pandemia, e aqui estamos encarnados, é porque temos condições plenas de superar essas dificuldades. O Espírito André Luiz, em um outro livro, esse chamado Nosso Lar, ele diz que a aflição não constrói, a ansiedade não edifica. Então, ficarmos aflitos em razão da pandemia não constrói nada. A ansiedade, em razão da doença, não edifica também. Façamos a nossa parte. Usemos máscara. Procuremos não ficar aglomerados. Higienizemos as mãos. E confiemos em Deus. Aquilo que eu não tenho que passar, eu não irei passar. Mas o que eu tenho que passar, eu passarei. Mas se houver maior compreensão das leis de Deus, eu passarei com dores, sim, mas sem sofrimento. Aprenda a receber os parentes difíceis, os amigos complexos, os adversários gratuitos e os irmãos desafortunados, tanto quanto aqueles que te apedrejam e ferem, perseguem e caluniam. Ou seja, o planeta é de provas e expiações. A vida é difícil. Mas as dificuldades que nos aparecem à nossa frente são todas possibilidades que Deus nos dá e apresenta para que nós nos testemos, para que nós testemunhemos o nosso crescimento, a nossa melhora. Porque a ninguém que não tenha condições, a lei de Deus apresenta um trabalho superior ao que ele pode fazer. O mesmo André Luiz, ainda no livro Missionários da Luz, diz o seguinte, que o sofrimento, quando aceito à luz da fé viva, é uma fonte criadora de asas espirituais. Essas pessoas difíceis são as examinadoras constantes do teu aproveitamento nas ciências da alma, por instrutores na luta cotidiana. Claro que viver nesse círculo é difícil, necessita grande força de vontade e muita fé, e muito trabalho para ser absorvido. Cada um deles, hora a hora, te examina o grau de paciência e serviço, caridade e benevolência, perdão e fé viva, bom ânimo e entendimento. Então, aquilo pelo qual nós passamos são todas motivadas pela necessidade que temos, na presente reencarnação, de passarmos por dificuldades para que nós possamos entender que as escolhas que foram feitas em nosso planejamento reencarnatório foram as melhores possíveis. São difíceis, mas são passíveis de serem vencidas, desde que tenhamos força para isso. O espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele diz o seguinte, que agradar a todos é marchar pelo caminho largo, onde estão as mentiras da convenção. Servir a Deus desagrada os mesquinhos interesses humanos. Ainda na mesma obra, o espírito Humberto de Campos disse, meu trabalho atual não é o de escrever para agradar, mas é o de escrever com proveito, lembrando-nos que
Humberto de Campos, em sua última encarnação, foi um grande escritor brasileiro. E agora, na espiritualidade, ele diz que o trabalho dele agora é escrever com proveito, não para agradar. E lembrando para todos nós, de que o próprio Cristo sofreu ironia e espancamento no dia da cruz. Acerena-te na banca de provas em que te encontras. Tenhamos o Cristo como o grande exemplo, para que, quando o suplício, a dificuldade, o obstáculo se apresentar em nossa vida, nós nos asserenemos e tenhamos a certeza de sermos capazes de superá-los. Aprenda a valorizar em teu próprio favor o poder da humildade e a força da compaixão. A escolha do melhor caminho, a escolha melhores que nós podemos fazer, elas precisam, sem dúvida nenhuma, passar pelo crivo da nossa inteligência, para que a gente efetivamente aprenda a fazer as melhores escolhas. E a melhor escolha que podemos fazer na presente reencarnação é continuarmos trabalhando e confiando todos os dias, em todos os momentos. Pensemos nisso, amigos e amigas. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Muito obrigado por estarem assistindo aos meus vídeos. Fiquem bem, fiquem em paz.